Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e hoje estamos no quarto dia de ministração sobre autoridade espiritual. E eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aí ouvindo agora nesse momento, a estar compartilhando esta live. Eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida pela infinita misericórdia a qual tem nos alcançado dia após dia. Então, meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te convidar a compartilhar. Compartilha aí no teu Facebook, compartilha aí, em nome de Jesus, no teu WhatsApp, no teu Instagram, nas tuas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar poderosamente a tua vida. Também quero te convidar a estar participando conosco, Estamos aí num propósito de oração na madrugada, às 3 horas da manhã. E em nome de Jesus Cristo, se você sentir do Senhor de participar, eu glorifico a Deus pela sua vida. Nosso incentivo é que você possa buscar a Deus pela madrugada, orar a Deus na madrugada e crie esse vínculo, crie esse laço, crie esse relacionamento onde Deus vai ouvir a tua voz, vai ouvir o teu clamor e no tempo oportuno Ele há de lhe responder em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Feche teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor Deus, pois mais uma vez a tua infinita misericórdia nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Te peço, Pai querido, abençoa, Senhor, este começo de tarde agora. Fala conosco através da tua palavra, nos instrui, nos ensina, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que eu diminua, que tu cresça, que o Senhor possa me lançar, Senhor, como flecha, e que eu possa atingir o alvo, o propósito, a razão a qual o Senhor me separou, Senhor, para mais uma vez estarmos ministrando a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Cumpre o teu propósito, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos, mas sim, Senhor Deus, aquilo que tu queres. Toma agora toda a mente, coração em tuas mãos. Não permita que nada venha distrair o teu povo, tirar a atenção do teu povo. E fazei-nos ouvir, mas não somente ouvir, mas guardar, cumprir e praticar, pois esse é o nosso querer, Senhor. Guardar, cumprir e praticar a tua palavra e ouvi-la. Sê conosco, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que maravilha, estarmos na presença do Senhor. Deixa eu só estar aqui compartilhando aqui com os irmãos. Eu creio que Deus há de abençoar as nossas vidas. Eu vou estar compartilhando aqui, meus irmãos, com os irmãos do grupo do Oração e Palavra. Quem faz parte do grupo Oração e Palavra vai receber, em nome de Jesus Cristo, este link. Se você quiser fazer parte do grupo Oração e Palavra, é só entrar em contato conosco. Ali, querido, no Oração e Palavra, onde nós postamos ministrações, postamos notícias sobre o meio evangélico, postamos versículos, orações. O grupo foi feito com esta finalidade, Não aceitamos vendas no grupo, nem qualquer tipo de propaganda
tanto eleitoral quanto política. O grupo não foi feito com essa finalidade. Então que possamos, em nome de Jesus Cristo, você que faz parte do grupo Oração em Palavra, continuar sendo abençoado, abençoa também outras pessoas, convida para o grupo e Deus vai agir de uma forma tremenda em nome de Jesus. Já tivemos aí vários testemunhos de pessoas que receberam seu milagre, não porque estão no grupo, mas porque uniram a nossa fé, uniram a sua fé com a nossa, e nós podemos contemplar o milagre, o testemunho desta pessoa ao conseguir a sua bênção. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre algumas marcas de quem tem autoridade espiritual. Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23. Amém? Mateus, capítulo de número 23, vamos ler o versículo 11. Amém? Está escrito assim: porém, o maior dentre vós será servo. Amém? Eu vou ler de novo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero falar aqui hoje sobre as marcas, daquele que tem a autoridade espiritual. Isso são marcas, são implícitos no caráter da pessoa. E eu já quero começar a falar algo aqui que possa chamar a tua atenção para o tema, para o estudo desta mensagem. Queridos, você jamais, escute o que eu vou lhe dizer agora, você jamais vai exercer ou será dado a você alguma autoridade se antes você não tiver sido sujeito à autoridade. Você está entendendo, querido? Vou dizer de novo. Você nunca exercerá a autoridade que lhe foi dada por Cristo, se é que ela lhe foi dada, se antes você não estivesse ou esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Como é que eu posso querer exercer uma autoridade se eu não tenho capacidade de obedecer à autoridade que está acima de mim? E detalhe, quando eu falo essas coisas, eu não estou mencionando a autoridade máxima de Deus, porque a autoridade máxima provém de Deus, aonde eu posso declarar sem medo: toda a autoridade está debaixo dele. Ele é o maior, pronto e acabou-se. Porém,
o Senhor nos delega aqui nesta terra autoridades, mentores, pastores que nos guiarão, que serão nossos guias espirituais, que nos apontarão o caminho correto, e eles estão aqui. São pastores que estão na intercessão por nossas vidas e aonde nós oramos por eles também. Pastor, mas o que acontece quando essa autoridade espiritual erra? O que acontece quando esse pastor que deveria me orientar, ele não me orienta? Esse pastor que deveria me mostrar o caminho não faz isso? O que acontece com essas pessoas? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ao você, escute o que eu vou lhe dizer. Ao você compreender a igreja onde você está, o local onde você está, porque escute, querido, eu tenho que entender, primeiro de tudo, que o pastor, o líder, seu líder, nada mais é também que um ser humano. Ele é fadado a erros e acertos. Se você quiser perfeição em algum líder, tire o seu foco do líder humano e olhe para Jesus. Se você quiser igreja perfeita, querido, você não vai encontrar aqui nessa terra. Por quê? Porque ainda estamos aqui, ainda somos homens falíveis, ainda somos homens cheios de defeitos, e a própria Bíblia nos ensina o quê? Vós que estáis em pé, vigiai para que não caia. Todos nós estamos temos, digamos assim, a capacidade de cair se não vigiarmos. Você pode ser quem você quiser ser, quer dizer, você pode ser o apóstolo, ser como é que chama agora, que tá tendo agora? O patriarca. Se você quiser ser não importa que tipo de nomenclatura você vai colocar diante do seu nome. Se é bispo, evangelista, missionário, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, não importa. Se você não vigiar, você cai. É a palavra que fala, vós que estáis em pé. Essa palavra que diz, vós que estáis em pé, ela não indica, vós que está na liderança, vós que estáis isso, vós que não. É só vós que estáis em pé, vigiai para que não caia. Então, eu tenho que primeiro olhar o meu líder, sim, como uma inspiração, sim, como alguém que deve me ensinar algo ou que tem algo a me ensinar. E aquilo que eu olhar para ele, escute o que eu vou lhe dizer, aquilo que eu olhar para ele com o olhar humano, aonde eu olhar para ele eu verei falhas, eu verei defeitos, eu verei coisas que eu não concordo, tudo isso eu faço um bolo, transformo em oração e entrego nas mãos de Deus. Mas isso não quer dizer que eu deva desrespeitá-lo. E nós temos um grande exemplo bíblico, não apenas um, mas alguns exemplos bíblicos. E eu creio que o mais conhecido disso tudo é o exemplo de Davi, aonde Davi ele amava Saul. E Saul, no começo do ministério, também amava Davi. O que aconteceu com Saul foi um dos casos que pode acontecer. Porém, isso não afetou quem Davi era.
Você sabe da história. Saul amava Davi, Davi amava Saul. Todos dois tinham um vínculo até um determinado ponto de carinho e amizade, aonde Saul, quando sofria algumas situações devido ao seu pecado e os espíritos vinham atormentá-lo, foi-lhe apresentado e chamado o filho de um homem chamado Jessé, que dedilhava uma harpa. E ao chegar perante o rei Saul e ao dedilhar a sua harpa, os espíritos malignos que atormentavam a Saul eram repelidos. E aí, queridos, Saul criou ali um vínculo de amizade com Davi e o chamou para ser seu pajem de armas, para cuidar das suas armas, para cuidar da sua armadura, para estar ali perante ele quando acontecesse esse tormento novamente. Então, Davi foi chamado para isso. Então, daí você percebe que Davi ia de vez em quando ao palácio e ali ele exercia a sua profissão, a qual foi chamado para fazer ali no reinado de Saul. Só que um belo dia, os filisteus se levantaram novamente contra o povo, contra Israel. E todo o povo, todo o exército foi convocado e eles não avançaram contra os filisteus porque eles encontraram um empecilho chamado Golias. Golias se levantou de uma forma tão presente ali que ele impôs a sua presença como guerreiro para a nação de Israel. E ao impor a sua presença como guerreiro, irmão, Golias não era um homem qualquer. Golias era um homem de quase 3 metros de altura, de 3 metros de altura praticamente. Um homem que era guerreiro desde a sua mocidade, imagino eu, devido ao tamanho e devido à altura, devido à sua força. Golias era um guerreiro nato. E ele, ao se levantar contra o povo de Israel, ele ali ameaçou o povo, enfrentou o povo, dizendo: manda-me um homem, eu quero batalhar com ele, e vamos decidir isso homem a homem. E tudo isso estava acontecendo no reino de Saul. E Saul, devido a ele não ter mais o Espírito de Deus sobre a sua vida, ele se acovardou. Aqui eu quero só dar uma pincelada onde eu posso verificar que o maior motivo da covardia de muitas pessoas é que lhes falta o Espírito do Senhor. Pois se o Espírito do Senhor é manifesto na sua vida, não importa a circunstância que você está passando, você não tem medo, pelo contrário, você tem confiança de que Ele é contigo e que no tempo certo e no tempo oportuno Ele vai te entregar a vitória. Bem? Então o que acontece? Saul se acovardou junto com os outros homens. Ninguém ia. Até que de repente Jessé chamou seu filho Davi e o mandou até onde estavam os seus irmãos em meio à guerra. E quando ele chegou lá, Davi ouviu o que estava acontecendo. E Davi, diferentemente de Saul, Davi tinha o Espírito do Senhor. Davi tinha a graça de Deus. E Davi, quando ouviu aquilo, Davi trouxe uma visão totalmente diferente
daquela que os homens estavam vendo. Eu quero colocar um outro parêntese aqui para te mostrar outra coisa. Todo aquele povo estava olhando para Golias e via o quão Golias era grande. Mas quando Davi chegou trazendo consigo Deus, a presença de Deus, a esperança, no Senhor, aonde um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de autoridade de Deus, ele viu o mesmo Golias que o povo viu, ele viu o mesmo gigante que o povo viu, porém, os olhos humanos viram, mas os olhos espirituais de Davi não enxergaram Golias como gigante, mas enxergaram Golias como um incircunciso, como alguém que afrontou o exército do Deus vivo. E eu já falei isso em outras vezes, em outras ministrações, e volto a dizer. Quando Davi ouviu Golias falar, Davi disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E eu sempre questionei os meus irmãos e volto a perguntar: você sabe por que Davi chamou Golias de incircunciso? Davi chamou Golias de incircunciso porque, primeiro, a circuncisão no meio de Israel era uma prova da aliança que Deus havia feito com o povo. E Davi tinha consciência de que aquele homem que estava afrontando o exército de Israel não tinha aliança nenhuma com Deus. Então ele não tinha autoridade nenhuma, ele não tinha poder nenhum para afrontar o exército do Deus vivo. Em palavras mais compreensíveis, para o nosso entendimento, era como se Davi tivesse chegando: para que esse camarada pensa que é para afrontar a Deus? Porque ele não está afrontando um povo, ele está afrontando a Deus, ele está afrontando o exército do Deus escolhido, do Deus de Israel. E ali você percebe que Davi, aí a gente conhece a história, eu vou pular aqui mais um pouco, senão a pregação vai ser por outra coisa. Mas aí Davi vence o gigante, e depois que Davi vence o gigante, a gente percebe o que aconteceu ali com Saul. A Bíblia diz que Davi foi chegando aplaudido, imagino eu, carregado nos ombros ali em Israel, e quando ele foi chegando, as mulheres que estavam ali, as pessoas, começaram a cantar e a louvar a vitória. Só que o problema foi a letra da música. Elas começaram a cantar: Saul matou 1000. Mas quando eles disseram Davi matou 10.000, Saul, até o ponto de estarem cantando Saul matou 1000, Saul estava glorificando no louvor e adorando também. Saul matou 1000, é isso mesmo, eu sou grande, eu matei mesmo. E a gente gosta disso, né? Quando tu tá exaltando o camarada ali, quando tu tá falando bem dele, Deus do livro, chega, o peito de pombo incha. Só que de repente tu vai elogiar alguém que fez um trabalho melhor que ele, aí o negócio muda de figura. Irmão, vou dizer uma coisa para você aqui, meu amado irmão querido, homem de Deus, servo, você que tem uma autoridade espiritual que foi chamado para o ministério. Quem disse que você é o melhor do melhor do melhor? Sempre há alguém que está, eu não vou dizer acima de você, mas que exerça função diferente e até mesmo possa exercer algo melhor que você. Se alguém, escute o que eu vou dizer, meu irmão, se alguém faz algo melhor que você, este alguém não quer o teu lugar, este alguém não almeja o teu lugar,
E outra, não é porque esta pessoa faz algo melhor que você que ela que diminui você, que denigre a tua imagem. Isso não denigre a tua imagem, meu irmão. Não é porque você encontrou alguém que sabe mais que você ou que faz as coisas melhor que você que vai diminuir a tua importância. Tu está enganado, não é isso. Quando as mulheres gritaram, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, Saul saiu do reino logo na hora? Não. Saul continuou sendo rei. Isso não diminuía o reino de maneira nenhuma. Só que o rei ficou com inveja daquilo. E aí Davi foi perseguido por Saul. Escute o que eu vou lhe dizer. Se não me falha a memória, foram 10 anos. Foram 10 anos de perseguição, meu irmão, de Saul tentando matar a Davi. Foram 10 anos de perseguição, onde Davi fugia, Saul quase conseguiu matá-lo, em muitas outras situações. Só que é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Davi ainda olhava para Saul como rei. Davi ainda reconhecia a Saul como uma autoridade. E olha como as coisas são perigosas. A Bíblia conta que certa vez Saul adentrou dentro da caverna de Adulão e ali Davi viu. E aí o grupo, olha só, aí o grupo que estava com Davi começou a falar para Davi, teve até profecia no meio, olha aí. Por um acaso não é o Senhor teu Deus te entregando teu inimigo nas tuas mãos? Olha aí, Deus te entregando teu adversário nas tuas mãos, irmão. Em outra ocasião, em outras pessoas, hein? Ah, Deus está me dando a oportunidade de acabar com o meu inimigo, eu vou acabar com ele. Né? Infelizmente tem pessoas assim, né, irmão? Que acham que a grande oportunidade que é vindo na nossa vida é a oportunidade de denegrir a imagem do próximo, de acabar com o próximo, de ali falar mal do próximo. Essa não é uma marca de quem verdadeiramente tem autoridade de Deus. O Senhor não te chamou para denegrir a imagem de ninguém. O Senhor não te chamou, querido, para você ir contra a autoridade de ninguém. Tu não foi chamado para isso. Davi ouviu tudo que foi dito ali por aquelas pessoas. Mas sabe o que ele disse? Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmão, o que tem de gente que abre a sua boca para falar mal de pastor, para falar mal de pastor, não está no gibi. E isso me deixa triste, me assusta muito. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu não sou hipócrita. Eu, antes de compreender isso na minha vida, eu criticava muito. Eu olhava e dizia, meu Deus do céu, como é que pode uma situação dessa? E eu criticava, falava. Sabe, irmãos, eu não sou hipócrita a ponto de dizer que eu não errei. Pelo contrário, eu errei muito. Critiquei muito, falava muito. Mas hoje, depois de aprender com Deus, depois de verdadeiramente fazer uma autorreflexão de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia, irmão, o pastor que eu devo reconhecer como autoridade espiritual na minha vida
são, primeiro, os pastores aonde eu congrego. Eles são autoridade na minha vida. E nossos mentores também são autoridade na minha vida. Então, quando você, querido, compreende a questão da autoridade ser necessária, você entende que aquilo que Samuel disse para Saul, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Se você não tem capacidade de obedecer, não tem como você exercer autoridade. Então escute. Marcas de quem verdadeiramente tem autoridade. Primeira marca: obediência. Se não houver obediência, não tem como você ter também autoridade espiritual. Obedeça seu líder. Pastor, mas eu não concordo com o que ele está falando, com o que ele está dizendo. Faça a sua parte. E demonstre para Deus com atitudes. E apresente a Deus em oração. Seja sábio. Você não concordou com aquilo que o pastor falou, que a pastora falou, quem quer que seja falou, que tem uma autoridade espiritual? Mas você diz: Senhor, eu não concordo. Eu não entendo o porquê. Mas, Senhor, eu estou obedecendo. Mas, Senhor, eu estou orando a Ti agora, para que o Senhor venha tratar comigo. Porque, Senhor, se sou eu que estou errado, se sou eu que estou vendo algo errado e o erro está em mim, por favor, me ajuda e trata comigo. Mas, Senhor, se o erro está no meu pastor ou na minha pastora, Tu também, Senhor Deus, pode tratar com eles, para que essa situação venha a ser moldada. Mas, Senhor, longe de mim me levantar contra uma autoridade constituída por Ti. Você entendeu, crente, como deve orar? Você entendeu? Vou te dar um exemplo bem conhecido. Imagine só você nascer numa família de pescador e você viver toda a sua vida trabalhando nesse ofício, vendo seu pai trabalhar e você se tornando um grande pescador, pois a tua família vive da pesca e você trabalha nisso. Aí um belo dia, uma bela noite, você trabalha, usa todos os teus esforços, faz de tudo para conseguir o peixe e não consegue. E então você passa a noite toda tentando e não consegue, e você retorna para a beira da praia, cansado, frustrado. E de repente vem alguém que tu não sabe quem é, que pois tu não reconhece esta pessoa, e principalmente, olha só a atitude que essa pessoa tem. Ela entra no teu barco e ainda manda você voltar para o meio do rio e jogar as tuas redes. Detalhe: essa pessoa não era pescador, essa pessoa não aparentava ter experiência nenhuma de pescador. Se eu fosse investigar a vida dessa pessoa,
eu ia descobrir que o pai dessa pessoa era carpinteiro, que ele também exerceu a profissão de carpinteiro. E o que o carpinteiro entende de pesca, irmão? Só que aquele carpinteiro que estava ali não era um carpinteiro comum. Pois aquele homem que estava ali, ele tinha algo sobre a vida dele. A autoridade. E quando Pedro viu isso em Jesus, ele foi até o rio e Jesus disse: lance a rede. Pedro, na sua mente, não entendia o porquê. Pedro, na sua mente, não via razão para fazer. Mas ele declarou algo em obediência e disse: eu tentei pescar a noite toda e não peguei nenhum peixe. Mas sobre a tua palavra eu vou jogar as redes, porque eu reconheço a tua autoridade. E você sabe o que aconteceu. Mesmo Saul fazendo de tudo para matar Davi, Davi ainda assim reconhecia a autoridade de Saul. E ele dizia: não me levantarei contra o ungido do Senhor. Então a primeira marca, característica de quem tem autoridade espiritual é que ele obedece uma autoridade espiritual. Segunda característica de quem tem autoridade espiritual: ele é servo. Tu é servo. Lembro-me de uma ocasião onde Jesus Cristo estava retornando de uma empreitada e todos os discípulos junto com ele. De repente Jesus Cristo para, pois houve alguns borbulhos de conversa onde se perguntavam quem era o maior deles. Jesus se assenta, olha para os discípulos e chama uma criança. Senta a criança no seu colo e diz que aquele que não receber o reino de Deus humildemente como uma criança, não entrará nele. Passado um tempo depois disso, Jesus adentra a uma casa onde todos ali estão se preparando para uma grande ocasião, e Jesus toma uma bacia, coloca os panos sobre os seus lombos, seus ombros, e ali ele foi lavar os pés de todos os discípulos. E detalhe, todos ficaram atônitos, até mesmo Pedro disse: não, tu não vai lavar o meu pé. Eu disse: Pedro, te acalma, que o que eu estou fazendo tu vai entender depois. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Sabe o que é interessante essa palavra, querido? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo? Jesus Cristo era o Filho de Deus, Senhor e Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele estava naquele momento ali dando um exemplo de humildade e servidão, aonde ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o maior dentre vós será vosso servo. Querido, tu foste chamado para servir. Tu não foste chamado para ser grande. E quando Jesus Cristo disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo, é como se Jesus tivesse dizendo: se tu não entender, você, meu amado irmão, pastor, você que tem autoridade espiritual na sua vida,
Se você não entender que uma das marcas mais vistas naquele que tem autoridade espiritual é a humildade, é a servidão, é aquela pessoa que não carrega dentro de si soberba, mude. Porque a marca de um escolhido por Deus, de alguém que tem chamado por Deus, é a humildade. É aquele que entende que ele veio para servir. É aquele que entende que grande é aquele que o chamou e não ele que é grande. É aquele que compreende que ele está ali, querido, para toda boa obra. Paulo disse que nós fomos chamados para toda boa obra. Aí o que é engraçado, irmãos, é que muitos, depois que são chamados, eu vou colocar entre aspas, não conseguem mais ser chamados para toda boa obra. O camarada nem obreiro era, nem nada. O camarada não era nada na igreja. Terminou o culto, ele ajudava a colocar a cadeirinha em cima de cadeira para organizar tudo direitinho. Às vezes até varria antes de sair do culto, ajeitava as coisas tudo bonitinho, colocava a garrafa no bebedouro. Ele não tinha função nenhuma na igreja, mas fazia isso com satisfação e prazer. De repente recebe um cargo. Irmão, vamos ajudar a gente a terminar o culto, terminou o culto, a colocar a cadeira. Não. Deus não me chamou para estar colocando cadeira em cima de cadeira, meu. Irmãos, hoje a irmã que ajuda a lavar o banheiro não pode lavar, só pode lavar o banheiro. Não. Deus não me chamou para lavar banheiro, não, meu irmão. Meu chamado é maior, meu chamado é grande. Quer que eu pregue no culto de aniversário da igreja? É comigo mesmo. Quer que eu pregue no dia de Santa Ceia? Tamo junto, é nós. Quer que eu pregue no encerramento da campanha? Sou eu. Ou então na abertura? É eu, né? E quando fazem cartaz, que não coloca a foto dele, irmão, por que o senhor está chateado? O pastor lá fez o cartaz e não colocou a minha foto. Irmão, como se tu fosse uma estrela, é? Estrelinha de Jesus. Irmão, tu é servo. Tu é servo. Terceira marca de quem tem autoridade espiritual. Ele é presente, escute o que eu vou lhe dizer. Ele é presente na vida daquele que reconhece como autoridade e é presente na obra. Vou dizer de novo. Uma das marcas de quem tem autoridade espiritual é, primeiro, ele é presente na vida daquele que reconhece como autoridade e é presente na obra. Como assim? Lembra de uma ocasião onde Jesus subiu ao monte e levou 3? Quando ele levou os 3, a Bíblia diz que os 3 que estavam ali com Jesus, Jeremias e Moisés, Elias e Moisés, eles não queriam descer, eles queriam continuar ali. O desejo deles era estar perto deles. O desejo das pessoas, a Bíblia conta que a multidão se aproximava de Jesus porque o desejo deles era estar perto de Cristo. Quem você reconhece como autoridade espiritual, o teu desejo é de estar perto. É por isso que tem irmão na tua casa todo dia.
É por isso que tem pessoas que vão na casa de pastor todo dia. O pastor tem que até conversar. Irmão, olha, todo dia não é para estar lá em casa. Tem situações que eu devo estar com a minha família. Você está entendendo, meu irmão? Você deseja, você almeja estar. Todos sabem, pelo menos os que são meus amigos há mais tempo, sabem que eu tenho um mentor. O nome do meu mentor é Pastor Silvio Gomes. Foi um homem de Deus que me ajudou muito, que me hospedou na casa dele por um período onde eu não tinha onde ficar. Ele me ensinou muito da palavra, me incentivou muito a gostar de ler livros, me incentivou em termos de oração, aonde ele me ensinava sobre oração, me ensinava sobre a palavra, me incentivava nas coisas de Deus, me ensinou muito sobre ministério. Então eu tenho o pastor Silvio como um mentor na minha vida. O respeito muito e o amo muito em nome de Jesus. E eu lembro que houve um período da minha vida onde, para a glória de Deus, eu estava bem financeiramente, de uma certa forma, né? Eu tinha um trabalho e exercia minhas funções na igreja, eu estava bem. E eu lembro que sempre quando eu podia, eu ia na casa do meu pastor. Quando eu chegava na casa do pastor Silvio, eu já sabia os gostos dele. Eu já sabia que ele gostava de pão quentinho. Eu já sabia que ele gostava daquela manteiga cabeça de touro. Eu sabia que ele gostava de mortadela, não presunto, ele gostava de mortadela com queijo. Queijo prato, não sei se é aquele queijo coalho. Então tudo isso eu sabia do meu pastor. E quando eu chegava na casa dele de manhã cedo, eu não chegava de mãos vazias. Eu chegava lá e disse: meu pastor, bota tomar café. Ele acordava, já estava com pão cortado, já estava com as coisas do café feito. Porque pastor, eu só entrava na casa do pastor assim, ele se entrava porque eu sempre tive liberdade com ele, porque eu morei muito tempo com ele. E a irmã que cuida das coisas lá também já me conhecia, então eu tinha liberdade de adentrar. Ele tinha carro, ele disse: vou lavar seu carro. Bora. Lavava o carro, varria a casa, limpava, ajeitava as coisas para ele. E tudo isso, querido, eu fazia com muito amor e carinho, com muito prazer, com muita satisfação. Eu lembro de uma ocasião aonde nós estávamos levantando uma igreja ali no Nova Vitória, e nós íamos pro meio do barro, era uma descida de barro, a estrada era de barro, irmão. Quantas vezes eu caí ali no barro, ia pro culto com a calça toda suja de barro, todo melado de barro, mas eu ia. E o problema não era descer, o problema era subir. Amarrava a sacola nos pés e ia subindo engatinhando, mas chegava na rua lá em cima. Aí nós oramos, conseguimos alugar tipo uma garagemzinha lá em cima. A garagem não tinha não tinha janela, não tinha ventilador, não tinha nada ali. Mas alugamos e colocamos lá e não podíamos deixar lá, porque de repente as pessoas podiam entrar, né? E aí a gente: bora dormir lá, bora. Aí o pastor Silvio disse: eu vou dormir lá porque não tem ninguém para dormir. Aí eu olhei pro pastor: você vai dormir lá? Ele disse: vou. Eu digo: eu vou dormir com o senhor. Aí a gente foi lá pro negócio, chegamos lá, irmão. Pense no calor abençoado, pense nos carapanãs que estavam detonando a gente. E eu olhava pro pastor Silvio, o pastor Silvio me olhava e dizia: aguenta, filho, aguenta, porque o negócio é sério. O Senhor é conosco. Eu digo: amém, meu pastor, o Senhor é conosco.
Então eu sempre fui presente na vida dos meus pastores. E graças a Deus, hoje muitas pessoas se perguntam para mim, pastor, muitas pessoas lhe ajudam. Eu disse, me ajudam. Muitas pessoas sentem de Deus no coração de lhe ajudar. Porque o senhor fez alguma coisa? Eu digo, não, eu plantei isso, filho. Eu semeei isso. A Bíblia diz que aquilo que você semeia, você colhe. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu fui presente, tanto na vida dos meus pastores, quanto na obra. Meus irmãos, se você tiver a oportunidade e você puder ser canal de bênção na vida dos teus pastores, dos teus mentores, seja. Não é desperdício de tempo, não é desperdício de dinheiro, não é desperdício de afeto, nada disso. Pois entenda, querido, tudo que você semeia, você colhe. Entenda isso. Isso é uma marca, ser presente. Ser presente na vida desta pessoa. Amém? E eu cheguei até aqui, querido, sabe por quê? Porque esta última marca que eu vou mencionar agora é algo muito dolorido. Marcas de quem tem autoridade espiritual e reconhece a sua autoridade espiritual. Deus não reconhece uma pessoa que diz ter autoridade espiritual e é um rebelde. Deus não aprova rebeldia. Escuta aqui, meu irmão, você que está me vendo agora. Se você foi capaz de sair da igreja, se rebelou contra o seu pastor e tu levou metade da igreja, eu quero te convidar agora ao arrependimento, meu irmão. Vai lá ter com o teu pastor, peça perdão a ele, reconheça, pastor, mas não sou eu que estou errado, é ele que está errado. Não interessa. Reconheça que a tua atitude foi errada. Peça perdão e te reconcilia com ele. Irmão, isso é muito sério. Só para você entender, eu vou falar uma coisa aqui. Lembra da autoridade que tinha Moisés, concedida por Deus? Moisés, a representação da autoridade de Moisés era tão grande que chegou a um determinado ponto de Israel estar em batalha, estar batalhando e... Amor, abre a porta aqui, filha, por favor. De Israel estar batalhando e ao Israel estar batalhando, Moisés, quando estendia suas mãos, o povo tinha vitória. Quando as mãos de Moisés cansavam, que ele baixava sua mão, o povo perdia. Daí você percebe o peso de uma intercessão, de alguém que tem autoridade espiritual para ter intercessão sobre a vida, sobre a sua vida. E ele teve ajuda, não foi, amor? Arão e Ur. Pois quando o braço dele descia, o povo perdia. E ali 2 homens foram ajudar Moisés com os braços estendidos, para que o povo pudesse ter vitória. Aí, meu irmão, uma oração de quem
tem autoridade espiritual sobre a tua vida é muita coisa. E o que eu estou falando aqui não é para exaltar homens não, querido, mas é para que você possa compreender os desígnios de Deus. Lembra quando Moisés foi afrontado por Corá, Abitã e Darã, aonde eles se rebelaram contra Moisés, e ao trazer essa rebeldia contra Moisés, veio mais 250 homens contra ele. Moisés declarou algo sobre a vida deles, dizendo: olha, se o que vocês estão falando é verdade, e vocês morrerem, olha só o que Moisés falou, e vocês morrerem de algo de morte natural, é porque Deus não está comigo. Moisés já havia dito a eles que eles iriam morrer. E Moisés disse: mas se o chão abrir e engolir todos vocês fazendo uma coisa nova, é porque Deus é comigo. E Deus, para confirmar a palavra daquele que tem autoridade espiritual, fez como ele disse. Irmão, olha aqui dentro da bolota do meu olho, em nome de Jesus. Honre seu pastor. Honre a autoridade espiritual que está sobre a tua vida. Não seja rebelde. Não permita, meu irmão, que nenhum rebelde, que nenhuma pessoa adentre na tua casa para falar mal de pastor. Não participe de rodas, de conversas que falem mal de pastor. Não faça isso, meu irmão. Isso atrai maldição para a tua vida. Não faça isso. Uma das marcas mais sérias daquele que verdadeiramente tem autoridade espiritual é que ele não é rebelde, ele não se rebela com outra pessoa, com outro pastor. Se verdadeiramente o teu tempo acabou na igreja, ali naquele local, se você vai sair dali, meu irmão, chame seus pastores, peça para que ele ore pela tua vida, e vá só você e sua esposa e sua família. Não, o fulano vai sair, eu vou sair junto com ele. Não, nós estamos reunidos aqui, nós somos 10 famílias, vamos sair todo mundo junto. Tu vai para onde, criatura? Se você se já aos teus olhos chegou o teu tempo ali, pastor, eu estou indo congregar em outra denominação, em outro local, eu queria que o senhor orasse por mim. Pastor vai orar por você, meu, vai te despedir em paz. Agora escute, se tu vai sair dali para te ficar em casa, então, meu irmão, me perdoa, mas cria vergonha na tua cara, meu irmão. Tu não quer obedecer. Mas ele está errado, pastor. Se ele está errado ou não, o que eu te falei ainda agora? Conversa com Deus. É Deus que vai tratar com ele. Mas faça a sua parte como cristão. Faça a sua parte como servo de Deus. Pois Deus não está olhando para ele quando acontece esse tipo de coisa. Ele olha para a tua atitude. É que nem quando Deus diz assim para o filho: filho, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Aí tem, não, eu não vou honrar meu pai e minha mãe porque ele é ruim, porque ele é isso, porque ele me bate, porque ele me estrupou, porque fez isso e aquilo outro. Ei!
Deus mandou você fazer a sua parte. O tratamento com eles, a questão daquilo que eles fizeram e a semeadura do que colherão é com Deus. Você tem que fazer a sua parte. Pois você é abençoado por aquilo que planta, e não é responsável por aquilo que colhe. Só que tem um porém. Embora você não seja responsável pelo que colhe, você colherá obrigatoriamente o que plantou. Você entendeu isso? Você semeou, glória a Deus. Só que a responsabilidade de te abençoar e de vir aquilo que você semeou não é de você, vem de Deus. Só que Deus é justo. Você não vai plantar limão e Deus vai te dar uva. Tu não vai plantar ervas daninhas, vamos dizer assim, se é que isso é plantado, eu não sei. Tu não vai plantar uma planta brava, uma planta cheia de espinheiro para te colher uma fruta deliciosa. Não, Deus é justo. Tu plantou coisa ruim, vai colher coisa... Irmão, isso é notório. Você tem liberdade para semear o que bem entender, mas é obrigado a colher o que plantou. Você entende isso? Então, meu irmão, não seja rebelde. Pois se tu foi rebelde, fica tranquilo. Vai chegar um rebelde na tua vida e vai se rebelar contra você. Aí tu vai ficar se perguntando: Deus, por que tanta gente se levanta contra mim? Logo eu, né? Logo tu, né, querido? Né? Tão bonzinho. Oh, coitadinho de Jesus. Né, irmão? Então, essas, meus amados irmãos, são as marcas uma das, dentre muitas, eu selecionei 4 das marcas de quem tem autoridade espiritual. Primeiro, obediência. Segundo, ele é servo. Terceiro, ele é presente na vida do seu pastor e presente também na obra. E quarto, ele não é rebelde. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Deixa eu orar a Deus pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um que esteve vendo e ouvindo esta live. Abençoa-nos, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia. Dai-nos um dia, Senhor Deus, em tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa te abençoar. E eu te aguardo, hein? 3 horas da manhã hoje, 3 da manhã, para nós estarmos no nosso propósito de oração. Vence o edredom, meu irmão, pelo amor de Deus. Vem orar. Aleluia. 3 horas da manhã. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te espero amanhã para o nosso encerramento da semana sobre autoridade espiritual. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.